Sejam todos muito bem-vindos ao segundo vídeo do PEXT Audiovisuais. Somos o grupo 2 e estamos responsáveis pelo tema Debug e testes de software. Esse vídeo será apresentado por mim, Guilherme José. Começaremos a falar sobre os testes de software, dando a introdução e falando sobre algumas etapas dos testes. Mais especificamente, os pontos que serão abordados no vídeo serão os seguintes. O que é o teste de software? Qual a diferença entre os testes de software e o processo de debug? Algumas etapas para um bom teste de software. E os diferentes tipos de testes de software. O que é o teste de software? O teste de software, falando de uma maneira rápida, é o ato de explorar e encontrar defeitos no código, de maneira a avaliar a qualidade da aplicação e reduzir os riscos de erros e falhas no software que está sendo desenvolvido. Quando ser explicado de forma rápida, caso vocês tenham assistido ao primeiro vídeo do projeto, onde explicamos o processo de debug, vocês vão sentir uma semelhança entre o teste de software e o processo de debug. Mas afinal, qual a diferença entre o teste de software e o processo de debug? O teste de software ele é responsável por encontrar erros e bugs no código, ação que pode ser realizada de forma manual ou automatizada. Enquanto o debug é o ato de corrigir e consertar os erros que foram encontrados no código pelo teste de software. Ou seja, testar o software não é depurá-lo. Pela explicação dada, é possível ter uma noção do quão importante é a realização do teste de software. Afinal, é ele quem vai garantir ao programador um código com poucos ou até mesmo sem nenhum bug, além de garantir que o código funcione de maneira correta, de acordo com o que foi pedido à empresa ou ao programador. Caso se queira fazer testes de software bem efetivos, existem algumas etapas que a empresa ou o programador devem seguir. Iniciando pelo planejamento dos testes. Essa é uma etapa que vai depender muito da comunicação entre cliente e programador, pois depende muito das expectativas do cliente com relação à qualidade do software, com relação a prazos, a custos e diversos outros fatores. E em seguida, a empresa ou o programador precisa estudar o projeto com base nos desejos do cliente, avaliar o impacto e decidir que tipo de teste de software deve ser utilizado. Como foi dito, é preciso decidir que tipo de teste de software será realizado, pois existem diversos tipos e que podem ser aplicados de diferentes formas. Por isso é tão necessário se fazer um planejamento e um estudo com base nos desejos do cliente. Alguns dos tipos de teste de software são o teste da caixa branca, da caixa preta, da caixa cinza, o teste de regressão, de unidades, de integração, de carga, de usabilidade e de stress. O teste da caixa branca ele utiliza os aspectos internos do programa, ou seja, ele é orientado à lógica estrutural do código, analisando coisas como fluxo de dados, condições, ciclos, entre outros. O teste da caixa preta é o inverso do teste da caixa branca. Ele utiliza aspectos mais externos do código, ou seja, os requisitos funcionais do nosso código. Ele vai avaliar se as entradas de dados do programa resultaram na saída pretendida. Ou seja, ele vai analisar se o software está fazendo o que deveria ser feito. O teste da caixa cinza ele é basicamente uma junção dos dois métodos anteriores. Ou seja, ele vai analisar tanto as áreas mais internas do código quanto as mais externas. Existe aí também o teste de unidades, onde ele vai testar as menores unidades do software e conferir se elas funcionam bem individualmente.
testando componentes ou classes, como funções e até mesmo variáveis. Após o teste de unidades, é importante fazer um teste de integração. O que é um teste de integração? Ele vai realizar um teste de software para garantir que cada unidade funcione bem em conjunto, pois é muito possível que ocorram erros quando as individuais forem postas para trabalhar em conjunto. Temos também aí o teste de regressão, que ele é feito a cada nova atualização do software. Ou seja, sempre que o nosso código sofre alguma alteração, é feito um teste de software para encontrar bugs e erros antigos que já estavam presentes no código e para localizar erros presentes no novo código e assim evitar a criação de novos erros. O teste de carga ele vai avaliar os limites do uso do software. O quanto ele suporta de volume de informações, o tráfego, entre diversos outros fatores. Temos também o teste de usabilidade. O teste de usabilidade ele é realizado por um pequeno grupo de usuários que irão utilizar o software e tirar suas conclusões se o software satisfaz as suas necessidades. Os produtores do código vão ouvir as críticas feitas pelos usuários e assim utilizar isso para melhorar o seu código. O teste de stress ele vai avaliar o limite da potência e do funcionamento do código, para assim descobrir aproximadamente em qual ponto o código vai deixar de funcionar adequadamente, verificando se as especificações máximas e mínimas estão corretas. Assim como pode ser visto, existem diversos métodos para se testar um software em suas mais diversas partes. Além dos tipos de testes que foram apresentados, também existem outros diversos tipos de testes, como por exemplo o teste operacional, que vai garantir que a aplicação vai funcionar corretamente por muito tempo, sem nenhuma falha. Também existe o teste positivo-negativo, que vai verificar se a aplicação funciona corretamente no fluxo de execução e no fluxo de exceção. Também temos o teste funcional, onde ele vai testar as funcionalidades do código, os requerimentos e as regras do negócio presentes na documentação. Ele vai basicamente testar se o código está dentro do que foi pedido pelo cliente. Temos o teste de interface, onde ele vai verificar a navegabilidade da tela e se os objetivos da tela estão funcionando apropriadamente. O teste de performance verifica se o tempo de resposta da aplicação é o desejado. Temos o teste da configuração, que vai testar se a aplicação funciona devidamente em diferentes tipos de hardware. O teste da instalação, assim como o nome já diz, ele vai testar se tudo da instalação da aplicação foi feito de forma correta, sem nenhum erro. E por fim, temos o teste de segurança, onde ele vai testar as configurações de segurança da aplicação, como os perfis, as permissões, entre diversos outros pontos. Resumindo, o teste de software é um processo que tem como objetivo encontrar o máximo de erros e bugs possíveis, para que então seja realizado o processo de debug. Ou seja, tem como objetivo polir o código o máximo possível, para que a aplicação final esteja funcionando da melhor forma. É sempre importante lembrar que testar o software não é depurado. É necessário um bom planejamento do cliente como programador para decidir a melhor forma de teste para o código, tendo em vista que existem diversos métodos
onde cada um é melhor utilizado em diferentes casos. Essas foram algumas das referências que foram utilizadas para a produção desse vídeo. Nós do grupo 2 agradecemos a sua presença no vídeo e esperamos que tenha sido de uma boa ajuda para o seu aprendizado sobre programação.